Graça e paz a todas, bom dia. Cícera, obrigada por ter aceito o convite da Ana Paula, Deus abençoe, viu? Eu queria pedir para a Josi se ela pode orar pela Cícera. Amém. Amém. Senhor meu Deus, queremos te dar graças, Pai, pelo dom da vida. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos proporcionou o presente de estarmos Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe, obrigada. Eu não sei por que minha câmera está escura. Tá um pouquinho mesmo. Não estou entendendo. Mas Não estou entendendo por que ela está tão escura. tá com luz aí? Tá com luz. Olha. Eu tirei do rumo da janela já para ver se... Melhorou. Melhorou. Que bom. A paz do Senhor para todas. Amém, amém. Se quiser começar, obrigada, viu? Deus seja louvado. Você pode colocar a apresentação, por gentileza? Mais uma vez, a paz do Senhor para todas. É um privilégio, uma honra estarmos unidas aqui em oração e busca da palavra de Deus. Me sinto muito honrada com esse momento e que o Senhor, que o Espírito Santo nos use nesse momento a todas nós. Bom, eu escolhi como tema que o Espírito Santo colocou em meu coração uma mulher muito especial. Eu creio que vocês receberam a apresentação, né? Deram uma olhadinha, assim, que mulher curiosa. Mas a Ruth, eu amo essa mulher da Bíblia, eu acho ela extraordinária. Estamos falando de mulheres extraordinárias em Cristo e do poder transformador de sua graça. Pode passar. Como comentei antes, quero desejar um bom dia, mulheres extraordinárias, que alegria, não é? Estarmos juntas hoje, um tempo para refletirmos sobre o que nos torna verdadeiramente especiais e o poder transformador da graça de Cristo em nossas vidas. Isto é maravilhoso. Pode passar, querida. Muitas vezes, e não são poucas, nós nos vemos com muitas falhas, limitações, e a gente se sente assim que não somos muito boas, né, ou boas o suficientes. Mas assim, na verdade, o que é que Deus acha de nós, né? A verdade é que para Deus nós somos extraordinárias, porque Cristo nos comprou por o preço do seu próprio sangue, amém? E isso é a maior bênção. Por que será que somos extraordinárias em Cristo? Exatamente porque Ele pagou o preço por nós. E que valor tem um ser humano, uma mulher, que foi comprada pelo sangue de Cristo? Tem o valor eterno. E isso nós devemos reconhecer. Temos um valor eterno. Pode passar. A graça que nos transforma, né? Acho que é um antes. Passou outro. Pode voltar, por favor. Opa. Agora foi bastante. É o terceiro.
Mais um, mais um. Isso. Mais um. Não, é isso aí mesmo. Então, o que significa ser extraordinário em Cristo? Significa que a nossa capacidade não vem de nós mesmos, mas de um poder que nos é dado gratuitamente, que é a graça de Deus. Na maioria das vezes, as pessoas acham que, porque recebemos as coisas de Deus pela graça, não temos que fazer alguma coisa. E não fazemos para merecer, nós fazemos para fazer jus àquilo que Deus já nos deu. E a graça de Deus, ela nos traz a um estado de eu aceito aquilo que Deus fez por mim, mas eu preciso fazer algo não para completar o que Deus fez, mas para que a minha vida seja completa naquilo que Deus me deu. Isso é graça. Gratuito não quer dizer que alguém não pagou o preço por aquilo que eu recebi. A salvação em Cristo é pela graça por meio da fé. No entanto, alguém pagou o preço. O próprio Deus pagou o preço entregando o seu Filho Jesus. E Jesus pagou o preço entregando a sua própria vida. Mas a graça que nos transforma como mulheres extraordinárias. Pode passar, querida. O que a Bíblia diz lá em Efésios 2, 8 e 9? Se você tem sua Bíblia aí, então vamos à palavra de Deus. Nada melhor do que falarmos, né? E vermos na palavra de Deus. Em Efésios 2, 8 e 9. E eu gostaria que quem encontrou primeiro pudesse ler aí para a gente participar aí. Efésios 2, 8 e 9. Se alguém puder participar e ler. Raquel? Oi. Você pode ler para a gente, por favor? Posso sim. Deixa eu só abrir aqui, peraí. Efésios 2, 8 e 9. Isso. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Muito bem. A palavra de Deus diz que toda honra e toda glória pertence a Deus por tudo que temos, por tudo que somos. E quando diz que pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, é para que Deus seja glorificado, não nós mesmas. Como é que podemos ser mulheres extraordinárias que glorifiquem o nome de Deus? É quando nós mostramos em nossa vida a glória de Deus. Moisés, certa vez, falou assim, Senhor, eu quero ver a tua glória. Deus falou para ele, olha, você não pode me ver, porque ninguém que me viu, viveu, ou viverá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou me esconder na rocha e vou colocar a minha mão sobre a rocha e você vai me ver pelas costas. Nossa, quando eu leio essa passagem, eu fico com o coração muito palpitante, porque eu queria tanto ter a experiência que Moisés teve. Moisés viu a Deus pelas costas, mas ele teve que guardar Moisés de sua presença, porque Moisés era pecador, assim como nós também somos pecadores. Mas, através do poder de Deus em nossa vida, nós podemos contemplar a presença de Deus. E Moisés foi contemplado com o que Deus disse, eu vou mostrar para você minha glória. Eu sou misericordioso, eu sou bondoso, eu faço beneficência até muitas gerações. A glória de Deus é o seu amor e a sua misericórdia, que é o símbolo do seu caráter. Por que é importante sabermos que somos salvos por meio da fé e isto não vem de vós? Porque hoje nós vivemos em um mundo egoísta, um mundo que só pensa em si mesmo, um mundo onde as pessoas não se preocupam com as outras pessoas. E mulheres extraordinárias têm uma preocupação pela salvação de outras pessoas, pela felicidade de outras pessoas, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da igreja, seja no âmbito social.
é importante que mulheres extraordinárias em Cristo tenham essa preocupação com o bem-estar, com a salvação e com o bem de outras pessoas. Moisés, muitas vezes, se colocou entre Deus e o povo. E ele disse, olha, Senhor, se o Senhor não salvar esse povo, pode riscar meu nome do livro da vida. Que exemplo de líder, né? Que se colocava entre Deus e o seu povo pela salvação. Assim devemos nós também ser, não somente como exemplo de Moisés. Mas o que tem a ver Moisés com mulheres extraordinárias? A esposa de Moisés foi uma mulher extraordinária. Estamos aqui comentando, vamos comentar sobre Ruth, mas não podemos esquecer. Zípora foi uma mulher extraordinária também. E Moisés, ele foi o que foi, não somente pelo poder de Deus, mas Deus deu a Moisés uma mulher extraordinária, que foi Zípora. Quem sabe, num outro momento, a gente possa refletir sobre Zípora. Ela é também maravilhosa. Pode passar, querida. Essa graça não é apenas para nos salvar, como comentei. Ela nos capacita, nos fortalece, nos transforma e nos tira do comum, né? O hino que nós escutamos no início, o louvor, foi um pedido a Deus que Ele nos ressuscite. Por que esse pedido? Quantas e quantas vezes durante a semana nós nos sentimos mortas espiritualmente? Né? A nossa fé. Existem momentos que a gente fala assim, hoje eu não tenho força, eu estou sem ânimo, sem propósito, não sei, ressuscita-me. Esse deve ser o nosso clamor todas as manhãs. Na verdade, queridas, quando nós acordamos pela manhã, Deus já nos ressuscitou. Porque, olha, quando a gente está dormindo, nós estamos mortas, literalmente, sabe? Mas Deus nos ressuscita a cada manhã. Quando a palavra diz que a cada manhã Deus restaura sobre nós a sua misericórdia, Ele está nos ressuscitando a cada manhã para um novo dia, para um novo propósito. E a cada manhã devemos nós, mulheres extraordinárias, perguntarmos ao Senhor, Senhor, qual o teu propósito para a minha vida hoje? O que o Senhor quer realizar em minha vida, através de mim, para que as pessoas ao meu redor, minha família, meus amigos, meus companheiros e companheiras de trabalho, de faculdade, de escola, possam ser abençoadas com a minha presença, não é? Esta graça, ela nos tira do comum, nos leva ao extraordinário. O mundo está cheio de exemplos de mulheres extraordinárias, mesmo mulheres que não são cristãs, mas que têm em si um princípio, não é, de servir. E muitos casos, essas pessoas, essas mulheres que tomaram a atitude de servir ao próximo, elas se tornam mulheres extraordinárias também. É a graça que nos permite superar desafios, perdoar o imperdoável e amar incondicionalmente. Esse amar incondicionalmente é o que Jesus pregou quando ele veio aqui à Terra. Ele não colocou condições para aqueles que desejassem segui-lo, a não ser aceitá-lo como Messias. Mas que condição temos nós? Aliás, o que podemos nós pagar ou fazer para que Deus nos aceite? Somos aceitos e aceitas em Cristo Jesus. E quando eu comento sobre mulheres, eu trabalho muito com mulheres que não são cristãs, né? Que participam de outras comunidades de fé, várias comunidades de fé, e eu vejo nelas algo extraordinário. O Espírito Santo trabalhando nessas pessoas. Certa vez, Jesus fez um milagre por uma mulher sírio-fenícia. Eu creio que vocês conhecem a história. E ele disse que nunca viu uma fé tal como daquela mulher. Aquela mulher que conhecia sobre o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, só de falar. Ela ouvia das coisas que Deus havia feito pelo povo de Israel. Mas ela, em seu coração, tinha uma fé verdadeira. Tinha um sentimento extraordinário em crer que o Deus de Israel, o Deus daquele povo, poderia também fazer um milagre por ela. Muito bem. Pode passar, querida? Quando é que a fraqueza se torna força? O apóstolo Paulo, ele diz que quando ele é fraco, ele é forte. Que coisa interessante.
Às vezes nós pensamos que ser extraordinária significa não ter fraquezas, mas a verdade é o oposto. A Bíblia nos mostra que é justamente em nossa fraqueza que nós somos fortes em Cristo. E aí, nessa fraqueza, Deus nos aperfeiçoa. Exatamente porque quando reconhecemos que não podemos, Deus então age poderosamente por nós. E isto nas mínimas coisas. Muitas vezes nós achamos que o nosso Deus ele só age nas grandes coisas. Mas quantas vezes você perde a chave do carro? Quantas vezes você perde a chave de casa? Ou você precisa encontrar a sua carteira? E muitas vezes as pessoas acham assim, não vou incomodar a Deus por uma coisa tão pequena. Quem disse que não podemos conversar com o nosso Deus e pedir a Ele ajuda em coisas pequenas? Coisas que nos tornam fracas, pequenas coisas, mas Deus está sim interessado nisso. Então, em Cristo, nós temos ajuda e socorro para qualquer coisa, desde a mínima até a máxima. Pode passar? Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo diz algo extraordinário. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Certa vez alguém me perguntou como eu posso encontrar felicidade ou me gloriar nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições. Está aí no verso, só quando isso vai glorificar o nome de Deus. Não somos masoquistas, não somos mulheres masoquistas, onde eu tenho prazer em sofrer, de forma alguma. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando eu me sinto fraca, quando eu me sinto em necessidade, isto deve me impulsionar a buscar a Cristo, a buscar a presença de Deus. E isso me fará forte, porque nós somos fortes quando estamos na presença de Deus. Próximo. Vamos pensar em uma coisa. Quando admitimos nossa fraqueza e nos entregamos à graça de Cristo, o que acontece? Ele nos preenche com a sua força. Por quê? Porque é a graça que nos dá coragem para enfrentarmos o medo, paciência para esperar e sabedoria para decidir. Mulher sábia, somos extraordinárias quando temos a sabedoria de Deus em nós. E como mulheres que Deus colocou em nós grandes responsabilidades, de sermos ajudadoras de nossos esposos, de sermos como Deus para nossos filhos e para nossas famílias, é a graça de Deus que nos dá coragem para enfrentar o medo, porque mulheres extraordinárias também sentem medo. Nós somos humanos, somos humanas, e nós precisamos entender que o medo faz parte. Na psicologia, o medo, ele é colocado como algo que ele pode nos dar força, nos impulsionar ou pode nos travar. Mas quando nós conhecemos Cristo Jesus, ainda que o medo nos assalte, ele é um incentivo para buscarmos a presença de Deus. É quando temos medo que devemos buscar a presença de Deus e sermos fortalecidos pela sua promessa, quando ele disse a Josué, não temas porque eu sou contigo. Não importa o que aconteça, eu sou contigo. Seja forte, seja corajoso. É o mesmo conselho que Deus nos dá hoje. Seja forte, seja corajosa, porque eu sou contigo. Eu vou te sustentar com a minha mão direita. E a mão direita de Deus quer dizer todo o seu poder e toda a sua força. Então, é a graça que nos dá coragem para enfrentarmos o medo, termos paciência para esperar, que é algo que o mundo não sabe. O mundo é imediatista, as pessoas pegam um celular, aqui estão as mensagens, e você quer saber se alguém já respondeu você na mesma hora que você manda mensagem. É assim, o mundo imediatista. Interessante que as pessoas que silenciam a mensagem, coloca onde você não sabe, tá lá no escurinho, não sabe se a pessoa leu, se não leu. Pessoas que têm transtorno de ansiedade,
ela fica desesperada, porque ela não sabe se a pessoa leu ou não, e ela quer resposta. Hoje, nós colocamos no Google uma pergunta, em poucos segundos nós já temos uma resposta. Mas, com relação às coisas de Deus, o agir de Deus em nossa vida, não é assim. Quando nós buscamos a presença de Deus por algo, fizemos algum pedido em relação à saúde, em relação à vida profissional, ou qualquer outra coisa, o tempo de Deus não é o nosso. E sabe por quê, queridas? Porque Deus, ele sabe o fim desde o princípio. Ele conhece todos os resultados de nossas decisões. Se nosso Pai Celestial nos desse tudo que a gente pede, Deus nos colocaria em situação muito complicada, porque as nossas escolhas nem sempre são sábias. Então, quando nós cremos na sabedoria de Deus, na onisciência de Deus, na presciência dele, nós vamos ter paciência para esperar e sabedoria para decidir. Próximo. Aí nós temos o exemplo da nossa querida Ruth, uma mulher extraordinária, que pela graça viveu uma experiência assim singular. Para ilustrar esse poder transformador, nós vamos olhar uma mulher na Bíblia que à primeira vista não parecia ter nada de extraordinário. Quantas e quantas vezes as pessoas olham para você, olham para outra irmã na sua comunidade de fé e falam assim: olha, nós não vamos convidar, eu sei porque eu já passei por isso, não vamos convidar irmã fulana para participar do grupo X, Y, Z, porque ela é muito quieta, ela é muito calada, ela parece que não tem dons que possa contribuir. Então, a gente se engana, porque a cada mulher, Deus, através do Espírito Santo, reservou talentos, habilidades e capacidades. Mas muitas vezes a liderança não percebe isso. E nós devemos acolher todas as mulheres, conversar com elas, né? Verificar os dons que Deus deu através do Espírito Santo a estas mulheres, para que elas também façam parte do corpo de Cristo, trabalhando pela obra de Deus. A liderança precisa estar atenta a isso, a ver as mulheres que Deus colocou habilidades e competências especiais. E a Ruth era uma dessas mulheres. Por quê? Pode passar. Ruth é uma das figuras mais notáveis da Bíblia, não é? Sendo a personagem principal do livro que leva o seu próprio nome. Ela era uma mulher moabita, o que tornava uma estrangeira para o povo de Israel. O que é uma moabita, gente? Muitas vezes as pessoas não sabem o que é ser uma moabita. Pode passar. Segundo a Bíblia, lá em Gênesis 19, os moabitas, eles eram descendentes de Moabe, filho de Ló, sobrinho de Abraão e sua filha mais velha. E essa origem, não é, que foi fruto de um incesto após a destruição de Sodoma e Gomorra, era vista como desfavor pelos israelitas e contribuía para a sua reputação. Amadas mulheres do Senhor, quantas vezes o inimigo de nossas almas coloca em nossos olhos uma cegueira de não identificarmos em outras mulheres que não pertencem ao nosso círculo de cristandade, como se elas fossem inferiores diante de Deus. E jamais isso acontece na visão de Deus. Deus tem um propósito todo especial para todas as mulheres. E o objetivo de Deus é que nós possamos ir até essas mulheres e trazê-las para o rebanho de Deus, para o acolhimento da palavra de Deus, para que elas sejam vistas como Deus as vê. Ok, pode passar. A sua história se passa em um período de grande instabilidade em Israel. Sabe por quê? Porque era conhecido esta época como o tempo dos juízes. Ruth era casada com Malom, um dos filhos de Elimeleque e Noemi, uma família israelita que se mudou para Moabe e devido a uma fome que aconteceu em sua terra lá em Belém. Assim como muitas pessoas vêm para São Paulo de outros lugares porque querem sobreviver, não é? Muito bem. Pode passar.
A vida de Ruth é marcada por tragédias. E nós conhecemos muitas mulheres que suas vidas são marcadas por tragédias pequenas, médias e grandes. Nós mesmas, tenho certeza que todos vocês já passaram por situações conflitantes. Eu perdi meu esposo na pandemia, 27 anos de casamento, 2 filhas maravilhosas, e infelizmente eu o perdi. Mas, assim como Ruth, foi marcada a vida dela por tragédias. Seu sogro Elimeleque e seu marido Malom, assim como seu cunhado Quilion, morreram em Moabe. E deixou Noemi e suas 2 noras, Ruth e Orfa, viúvas e desamparadas. Queridas, eu senti, por que Deus colocou em meu coração, o Espírito Santo colocou em meu coração esta mulher? Porque eu sei o que é passar por isso. Eu fiquei em uma situação muito complicada, onde a minha filha mais nova teve complicações da Covid também, faz tratamento até hoje, e a outra filha não teve tantas complicações, mas a pandemia foi uma tragédia terrível, não só para muitas mulheres como eu, mas para o mundo inteiro. Então, eu me vi no lugar de Ruth. Ok, pode passar. Diante dessa situação, Noemi decidiu retornar a Belém. E Orfa decide ficar em Moabe, mas Ruth demonstra uma lealdade e uma devoção extraordinárias à sua sogra. Noemi declarando as famosas palavras, lembra? Não me instes para que te deixe e me abrigue, e não me obrigue a não te seguir. Eu vou contigo. Onde você for, eu irei. Onde quer que você pousar, eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que declaração maravilhosa. Sabe? Ela falou, não, você não vai me convencer, Noemi. Você não vai me convencer a deixar você. Por que eu deixaria você agora, se você cuidou de mim todo esse tempo? Ok, pode passar. Ao chegarem em Belém, lembra a cidade natal, Ruth, para se sustentar a si e a Noemi, ela foi fazer o quê? Foi trabalhar respingando nos campos. Havia uma lei no povo de Israel para os estrangeiros, para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, que aqueles que faziam as colheitas, eles teriam que deixar, né, tudo aquilo que caía pelo meio do caminho na colheita, para que aquelas pessoas pobres viessem e colhessem aquilo que estava no chão para sobreviverem. Deus, ele estabeleceu uma lei social para que as pessoas pudessem ter o sustento. E no caso de Ruth, quando ela começava a colher, as pessoas começaram a observar quando ela estava pegando nos campos de Boaz, né? E Boaz era um parente rico de Noemi. A história de Ruth ganha uma nova roupagem quando Boaz se impressiona com a virtude daquela mulher, porque ela trabalha arduamente, desde o começo do dia até o fim da tarde, para levar o trigo, a cevada, as frutas, tudo que ela podia colher naquele processo para sustentar a sua sogra e a ela mesma. E ele ficou de olho. Mas que mulher é essa? Tão virtuosa. E ele, então, entrou em contato para saber quem era aquela mulher. Ok, pode passar. Por meio de um costume israelita chamado resgate, como eu já comentei, ou casamento levirato, tanto a lei de deixar cair sustento, né, o trigo, a cevada, havia também uma lei chamada de resgate ou casamento levirato, onde um parente próximo se casava com a viúva de um irmão falecido para manter a linhagem, para que assim aquela linhagem eles pudessem ter filhos e aquela família não pudesse morrer ali, porque se morre um homem e a esposa não tem filhos, acabou a linhagem. Então Boaz se casa com Ruth e desse casamento nasce Obed, que se torna pai de Jessé e avô do grande rei Davi. Assim, Ruth, a moabita, entra na linhagem de Davi e, consequentemente, na genealogia de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Uma mulher moabita
que olhando para a sua origem, olhando para a sua situação, ela não parecia ser extraordinária. Deus, então, Deus, ele vê nesta mulher uma mulher extraordinária. Pode passar? Quais as principais lições da história de Ruth? Já estamos finalizando a nossa reflexão. Primeiro, lealdade e amor. A fidelidade inabalável de Ruth à sua sogra Noemi. Mesmo em meio à adversidade, ela foi um exemplo de amor sacrificial e de altruísmo. Hoje nós vemos no mundo, 90% eu digo, as pessoas são egoístas, elas pensam somente nelas mesmas. Não pensam na dor do outro, na fome do outro, na situação que o outro está passando. Mas ela foi leal e ela foi amável. Ela foi um exemplo de amor que se sacrificou. Ela poderia ter dito, olha, eu vou procurar outro homem para casar. Não, ela fez de sua vida um sacrifício, e um sacrifício altruísta para ajudar a sua sogra. Próxima lição. Fé e confiança em Deus. Ruth, uma estrangeira, abandonada por muitos, que alguém poderia dizer assim, olha, ela nem é israelita, mas ela abandona seus deuses e abraça o Deus de Israel. Você sabia que quando alguém como Ruth se tornava, vamos dizer assim, parte da família de Israel, ela era abandonada pela família, a família deserdava ela. E todos os seus amigos, né? Todas essas pessoas não queriam mais saber. Ela aceitou o Deus de Israel como seu Deus, ela demonstrou fé e confiança na providência divina. Ok? Providência divina. A história de Ruth mostra como Deus age na vida de pessoas comuns e usa situações aparentemente insignificantes para cumprir seus propósitos maiores. Mais um. Inclusão e graça. O livro de Ruth enfatiza que a fidelidade a Deus é mais importante do que a etnia, não é isso? E que estrangeiros podem ser incluídos no plano da salvação de Deus. Deus nos convida a incluirmos nossas irmãs queridas de todas as comunidades de fé, não importa, de todas as etnias. O Brasil é um país miscigenado com muitas etnias e nós precisamos abraçar todas estas mulheres com o Evangelho de Cristo. Tá certo? Ok? Próximo. A história de Ruth é um testemunho de fé, bondade, lealdade da soberania de Deus, que abençoa aqueles que o seguem e confiam nele. Isto é maravilhoso. Tem mais um? Aplicação para nossas vidas. Assim como Ruth, nós mulheres muitas vezes nos sentimos limitadas por nossas circunstâncias, nossos passados, nossas imperfeições, mas a graça de Cristo está disponível para cada uma de nós. E ela nos chama para sermos mulheres extraordinárias. Certo, queridas? Temos mais algum? Não significa que a vida será fácil, mas que a cada desafio, a graça de Cristo nos sustentará. E ela nos capacita a amar mais, a perdoar mais, a servir mais e ter mais fé. Pode passar. Perguntas para a nossa reflexão. Onde você tem sentido que está fraca ou limitada? Como você pode convidar a graça de Cristo a agir nessas áreas de sua vida hoje? Fica aí as duas perguntas, né? Para que durante todo o restante de semana nós possamos colocar em prática. Próximo. Lembre-se, vocês são mulheres extraordinárias porque o Deus extraordinário vive em vocês, através de sua graça maravilhosa. Que possamos abraçar esta verdade, vivermos de forma que reflitamos o poder transformador de Cristo em cada passo de nossas vidas. Que a graça de Deus esteja com vocês. Muito obrigada. Deus abençoe e obrigada pela oportunidade. Amém, glória a Deus. A história de Ruth é demais mesmo, né? Quando a gente imagina
que Jesus é a genealogia que vem Jesus, nossa, é maravilhoso. É o improvável que a gente vê tantas coisas que a gente... Por isso que a gente não pode olhar, né, com os nossos olhos. Porque a gente vê tanta coisa e fala, não, esse aí, não, mas Deus faz e continua fazendo. Glória a Deus. Obrigada, Cícera. Deus abençoe e continue te usando. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Eu quero tirar uma foto. Quem puder colocar o vídeo para a gente tirar uma foto e depois a gente ver os pedidos de oração.